pelo caminho eterno. Que é a única parte que eu sei. Esse decora. Vou pegar até mais café. Pega um café. Traz a garrafa. Hoje nós vamos beber. Cara, vocês viram como é que funciona aqui, né? Eu dou só o contraponto. Só para não dormir. Eu dou só o contraponto e ele fala, né? Porque conhece muito mais. Bacana, viu? Que benção. Então, assim, a gente não tem como esconder, né, de Deus. Bob, não tem como esconder. Deus conhece todas essas coisas. Então, quando ele fala assim, estou escondendo, Deus não sabe. Deus sabe tudo, né, a nosso respeito. Não há sequer um momento que a gente possa confrontá-lo, né, de chegar assim, o Senhor não viu, o Senhor não sabe. Não podemos confrontar a Deus, senão eu li, eu sei. Eu posso contar a sua história aqui do início até agora o momento. Você pode pagar de bobo, fingir que não tá lá, né? Pode pagar. Ele sabe de tudo. Para Deus, eu posso contar para você também um amanhã, o que vai acontecer amanhã. Então, para sua surpresa, para nossa surpresa, ele vai contar a nossa história toda até hoje. Mas ele vai falar assim, amanhã também eu conto a sua história. É o que vai acontecer tudo. Amanhã, o meu livro está aqui, está tudo aqui escrito aqui já. Na verdade está a vida toda, né? Está a vida toda. Então, amanhã, depois está tudo aqui. Então, você não foge, a gente não consegue fugir, né, da presença de Deus. Outro assunto importante em relação a isso. Tem como o ser humano, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, por mais que ele saiba o que a gente vai fazer, nós temos o nosso livre-arbítrio. Tem como ser humano, nós, pequenos e falhos, tem como nós surpreendermos a Deus? Não tem, não, a gente não surpreende nunca a Deus, porque Deus não fica surpreso conosco, porque Deus sabe cada passo, cada situação, cada momento. Nossa. Nem uma folha cai sem que ele não saiba, né? Sem que ele permita. Quem permite, então não tem como. Né? Deus é totalmente, quando eu leio esse Salmo 139, fala da onisciência, né, de Deus. O conhecimento antecipado de Deus. Deus conhece todas as coisas antecipadamente. Então é por isso que não existe surpresa para Deus. Deus, antes de acontecer o fato, Deus já sabia que iria acontecer. Antes de você fazer, antes de a gente tomar o café, tá aqui, Deus já sabia. Antes de gravar um vídeo? Deus já sabia. Antes de gravar um vídeo, Deus já sabia. Então não surpreende. Ninguém tem surpresa para Deus. Ninguém faz surpresa. Peguei. Peguei, não. Você está até enganado. Eu já sabia que isso ia acontecer. Porque Deus, além de ser onipresente, né, que Ele está presente em todos os lugares, que o Salmo diz, né, que eu acabei de citar aqui, 139, Ele é onisciente, que tem esse conhecimento antecipado de todas as coisas e onipotente, tem todo o poder. Né? Então não tem como surpreender, não tem como, né, você chegar e falar, Deus não sabia. O Senhor não sabia que isso aconteceria, Deus já sabia. Então não tem como a gente pegar em Deus em nada. Deus tem todo o conhecimento. Tem todo o poder, né? E tem todo o poder, né? Porque quando eu questiono assim, não existe nada limitado para Deus. Nós temos a nossa limitação, essas coisas, mas Deus, dentro do seu poder, Deus criou todas as coisas e tudo tem que se submeter, né, à sua vontade. Eu acho impressionante, né, quando Deus cria todas as coisas, Deus fala, haja pela sua palavra, lógico, tudo dentro de um cronograma, tudo dentro de um pensamento, né, que Ele arquitetou, que Ele planejou, que Ele pensou, né, dentro da sua sabedoria, as coisas passou a existir. As coisas passou a existir conforme, né, o seu pensamento, aquilo que Ele fez dentro da sua inteligência. Então tudo com, né, perfeição, com propósito. Então não foi criada uma coisa aleatória, de forma assim, que Ele fez e não imaginou. Ele imaginou que tudo seria dessa forma, dessa cor, né, desse jeito, né, desse trajeto. Então tudo não existe coincidência. Não existe, não existe. Para Deus, não. Deus tudo tem o seu propósito, o seu plano, a sua perfeição. E Deus ele é detalhista, né? Detalhista. E se a gente for pensar realmente na criação, é muito mais do que a gente imagina, né? Porque é uma inteligência, né, acima de tudo, né? E a inteligência de Deus é muito superior. Né? Nem vou falar de superior, né, em relação à nossa, que a nossa é mínima das mínimas das mínimas em relação à inteligência de Deus, à sabedoria de Deus, né, o conhecimento de Deus. Porque se a gente fica admirado com aquilo que a gente vê aqui nessa terra, né, que é muito pouco em relação que aquilo que a gente não viu ainda, que lá no céu. Com a visão tão limitada que a gente tem. Então imagine quando Deus abrir a nossa visão, né, para ver
né, todas as coisas que foram criadas, né, porque a gente não tem ainda, né, todo esse conhecimento dessa dimensão, né, da criação né, de tudo aquilo que Deus fez, né, de todos os planetas que a gente olha, né, para os céus, as estrelas, a grandiosidade, né, de tudo isso, né, por trás disso existem coisas muito mais, né, superior, muito mais grandiosas, né, do que todas essas coisas que os nossos É olhos interessante isso, né? veem. Você vê desse tempo, de 2000 anos para cá, o que o homem já conquistou, o que o homem já inventou, o que o homem já descobriu, principalmente em relação a planetas, a multiverso, né, teorias de multiverso, vários planetas há anos-luz, e sem contar as coisas que a gente acha que existe, né, pelo que a gente já experimentou, pelo que a gente já teve conhecimento. Tantas pessoas notáveis passaram pelo mundo, Einstein, vários outros notáveis, e não é nem uma fração do que existe, do que Deus tem preparado para a gente e do conhecimento que a gente vai ter quando assim for necessário que a gente tenha, né? Com certeza, isso que o universo que a gente vive é muito pequeno em relação a essa grandeza de Deus. Né? Que posso, de fato, assim, quando a gente consegue... Muito surreal, né? É muito... Nem a Marvel nem a DC conseguiria imaginar. Não consegue, você não consegue imaginar. Né? O próprio Paulo, né, quando diz isso, olha, Nem olhos viram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse eu sei. Exatamente isso. Então você imagina, seus olhos... Isso é aquela também, Jesus chorou. Seus olhos nunca viram, É. né? Sua mente nunca imaginou. Né? Você não consegue, por mais que você esforce. Não, e olha que a mente, eu falo assim, eu falo por mim mesmo. Não sei vocês, mas eu já o meu apelido é, me chamam de Bob, meu apelido é Bob não é à toa, eles me chamam de Bob no mundo da imaginação. Sabe aquele cabeçudão? Cabeça já é grande. Cabeçudão e que viaja muito. Eu tenho várias viagens da vida, de tudo. Agora imagina o que realmente existe, que a gente nem consegue imaginar. A gente tenta, né, de alguma forma, né? Não é só você não, mas a gente tenta, né? Eu também tento assim, imaginar, pensar, né, como seria, como que é, né? Mas é muito pequeno, a nossa mente é muito limitada em relação assim, à grandeza, porque a gente está acostumado a pensar naquilo que a gente vê. Naquilo que a gente viu, a gente começa a imaginar. Né? Imagina. Mas pensa em você nunca viu nem nada, a questão então se torna praticamente impossível você pensar em coisas que você nunca viu. Acho que nem se o ser humano aproveitasse, que já foi comprovado que não aproveita, se o ser humano aproveitasse 100% do seu cérebro, nem se ele aproveitasse 100% do seu cérebro, mesmo assim ele não conseguiria imaginar o que existe, o que tem. É muito profundo, né? A grandiosidade de Deus é muito. Nós somos poeira, né? A gente é poeira. Muito além, né? Quando fala, né, que Deus coloca a terra como, né, aqueles puff, né, para Deus descansar os pés, né? A terra é como, né, coloca lá os pés dele assim, então, para dar-se uma imaginação da grandeza, né, de Deus. Só para ter uma analogia, né, ali, né? A analogia da grandeza de Deus é como você pega ali assim, para ele descansar, colocar os pés lá assim, né? Tá ali assim, então aí a gente olha a dimensão do que é o planeta, né? Pra gente parece uma grandiosidade, né? Uma imensidão, né? De tudo isso, né? Popularmente falando, sabe de nada, inocente. Aí quando Deus olha, quando você vê, né? É muito profundo, Deus é muito grande, né? Deus é muito grande, é muito além daquilo que a nossa imaginação possa, né? Tentar discernir, né? Tentar imaginar alguma coisa, principalmente em relação aos céus, né, muito mais profundo, né, quando João teve lá, João, né, em espírito, né, descreveu algumas coisas, né, que muito parecido, muito próximo, né, porque não tinha como, né, descrever, né, de tanta grandeza, de tanto diferencial que seria, né, os céus, né, as coisas que são espiritual do que aquilo que é material que a gente está acostumado a ver. Então
como diz você, é surreal. Surreal. É surreal. E ele tentou explicar, né, de uma forma bem para assim, se assimilar um pouco ao que a gente conhece. para que a gente possa, né, entender um pouquinho, né, mas é muito mais além, né, daquilo que imagina, na nossa mente. Imagina se um de nós passássemos pela experiência que ele passou. Muito, muito louco, né? Muito louco, muito. É. Então, e o que me impressiona. E não foi mostrado tudo, né? Não, foi mostrado só uma fração. É só uma fração, uma partezinha, porque é muito mais que Jesus, né? Quando ele fala, que eu falo com você, a minha vontade é que eles estejam aqui para que vejam a minha glória. A gente não viu nada, em relação àquilo que Jesus é e o que é a glória dele. Quando ele fala, eu quero que eles vejam a minha glória, o meu poder, né? Aquilo que foi criado, aquilo que eu criei, aquilo que o Pai me deu. Né? Então é uma coisa assim, magnífica que Jesus está esperando, aguardando esse momento, de que a gente chegue lá. E a gente vai chegar, né, como eu falei com você, assim, não é cheguei, né, mas ficar espantado, para admirar, né, todas aquelas grandezas, né, de Jesus, assim, e a gente não... Será que ele vai ficar com a gente igual, por exemplo, quando você quer mostrar uma coisa maravilhosa, tipo um vídeo, eu sei que não tem nada a ver com a outra, mas a gente quer mostrar um vídeo muito legal para uma pessoa, aí a gente vai mostrar o vídeo para a pessoa e a gente fica só olhando para a pessoa assim para ver a reação dela. Imagina Jesus olhando para a gente. Ele não sabe o que tem preparado para ela. Ela vai ficar abismada. E na realidade a gente não sabe mesmo. Não tem nem noção. Nem noção. Né? Então por isso que a gente tem que se esforçar, né? Assim, a questão assim, para chegar nesse momento, chegar nessa hora, né? Para que você, de fato, assim, não só para ver a glória de Jesus, mas para ver o próprio Jesus, né? Para ver o próprio Jesus. O próprio Jesus, porque além da glória, né? Que é mais, assim, que é grandioso demais, mas o mais maravilhoso é de você chegar perto de Jesus, naquilo que morreu por você, né? Porque tipo assim, deu uma vida, né? Que está ali assim, olha, crucificado, olha, eu morri, olha, eu sofri que estava ali. A dor foi profunda, foi grande, mas foi por você. Então é uma coisa assim, né, maravilhosa, né, de você chegar e conhecer, né, o próprio Jesus pessoalmente, né, de você chegar, né, ali. Então para mim vai ser, eu provavelmente aguardo esse momento, vai ser mais maravilhoso, né, de tudo assim, sei que tem toda a glória, toda aquela coisa bonita lá no céu, aquela coisa, né, que a gente não imagina, mas o que eu mais imagino é de chegar. Está na presença dele. Hoje eu te vejo, né? Jó falou assim, eu conheci o Senhor só de ouvir falar, hoje não, hoje eu te vejo aqui, o Senhor está aqui. Então além do nosso corpo vai estar preparado, né, para isso, né? Porque se a gente no corpo humano, a gente não consegue... vai ser um corpo glorificado, né? De ver toda aquela glória, né, de Jesus, que Jesus vai estar glorificado também, né? Jesus já está glorificado, né, na realidade, né? Então, para que o nosso corpo resista, né, toda aquela presença dele, todo aquele poder, a gente tem que estar, de fato, assim, transformado num corpo, né, glorificado, né? Porque vai ser muito lindo, né, muito maravilhoso a gente poder, né, de fato, encontrar com o nosso Senhor. E depois das demais coisas vai ser alegria, né? Ele mostrando pra gente, né, a sua glória. Eu confesso que minha mente dá um nó, né? Dá uma bugada. Porque eu sempre fui, não sei se vocês são assim também, se você é, eu sempre fui assim, qualquer história de qualquer coisa na vida que a pessoa me conta, eu vou ouvindo a pessoa e vou tentando imaginar como é que foi mais ou menos aquela história, né? Na minha mente. Com os meus personagens imaginários, quando você fica falando assim, e dá aquela empolgação de conhecer os céus, de principalmente estar na presença de Cristo, aí você fica tentando imaginar. Só que você não consegue. É muito surreal. É muito surreal. Né? Surreal. Porque é muita glória. Ô glória. Ô glória. O pessoal falou, ô glória. A gente não imagina aquilo que está, de fato, assim, nos aguardando. E eu sei que é coisas maravilhosas, coisas que vale a pena a gente passar e sofrer, né, de todos, né, esses momentos que a gente passa dificuldade aqui na Terra, mas não abandonar jamais, né, o nosso Mestre, aquilo que nos deu a vida, né, e nos deu essa esperança, né, de que existe, um céu, existe uma nova vida, e essa vida está de fato assim já preparado para aqueles que,
né, que aceitaram, né, que conhecem mesmo a palavra, que aceita essa palavra, essa verdade e que deixa ela germinar, né, no seu coração. É verdade que nós, seres humanos, a gente esquece de uma coisa primordial, né? Você nasceu, você vai morrer. Não é que você tem que ficar pensando na morte, não, mas você tem que saber que a sua passagem nessa terra, a nossa passagem nessa terra é muito curta. Principalmente quando você começa a ter responsabilidade, tem que trabalhar, tem que cuidar de família, parará, pororô. A vida passa voando, né? Já reparou que às vezes passa um dia, não, já passou uma semana, já passou um mês. Nós estava com 20 anos, hoje já está com 40, 50. Com certeza, é muito rápido. Né? Então, nossa vida é muito passageira aqui nessa terra. Então, para quem crê no céu, estou falando para quem crê, respeito muito quem não crê, né? Apesar de que é muito surreal a pessoa imaginar que não existe nada, né? Tanto na questão da complexidade do ser humano, como é que ele é criado, cientistas renomados de gerações e gerações não conseguiram compreender até hoje muitas coisas do ser humano, principalmente o nosso cérebro. É incompreensível, apesar da gente respeitar, saber, imaginar que uma pessoa não acredita que existe um ser superior, né, que rege tudo isso. Mas a gente respeita. Só que é surreal. Isso aí É surreal. Só quando a pessoa ela começa de fato, né, conhecer, né, o Evangelho, conhecer Jesus, que a pessoa começa a abrir, né, sua mente, né, para esse lado espiritual, né, para conhecer. Porque a gente conhece, né, como humano, conhece as coisas humanas, as coisas terrenas. Que o próprio Jesus falou, vocês são terrenos, então vai conhecer as coisas terrenas. Mas quem é dos céus conhece as coisas celestiais, as coisas dos céus. Então, Cristo, né, de uma forma assim, né, mínima, tenta nos transportar para os céus, para que a gente conheça, né, mesmo que seja pequeno, a gente com a nossa mente humana, mas né, ter esse conhecimento, mesmo que seja pequeno, acerca dos céus, porque quando ele fala se a gente almeja os céus, então a gente tem que de fato conhecer. Né? Então aí a gente começa a conhecer através de Jesus, porque Jesus veio de lá. E Jesus é o mais indicado, né, para falar alguma coisa acerca dos céus, porque ele é de lá. Então ninguém, como ele falou, ninguém subiu aos céus, senão o que de lá desceu, né, que foi ele, né, o próprio Jesus. Então ele desce, né, para nos falar acerca daquilo que é lá. Então, aí crê quem de fato, né, começa a conhecer, porque ele que é o autor, né, de todas as coisas. Então, e quando você começa a ter um diálogo com ele, através da Bíblia, através da palavra e através das suas experiências mesmo real com ele, aí você vai conhecer de fato, né, os céus, aquilo que é mais espiritual. Do contrário, né, se você não se conectar àquilo que é espiritual, você vai ser carnal e vai conhecer só as coisas que são carnais e vai crer nessas coisas carnais. Nunca vai ter a questão assim, da amplitude, né, do conhecimento, né, espiritual, que está, né, proporcionado a todas as pessoas que queiram, né, conhecer. Então isso não está limitado somente a mim, a você, mas a todos que queiram conhecer. Mas para conhecer, Jesus é a porta, Jesus é o caminho. Né? Você é o que você mais alimenta, né? Se você alimentar coisas espirituais, vai acontecer na sua vida, né? Vai ser espiritual, você vai conhecer as coisas mais espirituais. Se você é terreno, é carnal, vai conhecer as coisas carnais, as coisas terrenas. Né? Então, para que a gente seja espiritual, a gente tem que conhecer aquilo que é espiritual. E hoje Cristo é espiritual, os céus é espiritual, as coisas são espirituais. Né? A palavra, ela nos traz um pouco acerca daquilo que é material, mas aquilo que é espiritual também. Para que a gente conheça, né, um pouquinho daquilo que é espiritual, a gente precisa conhecer a palavra, precisa conhecer Cristo. E Cristo não te proporciona isso. Cristo sempre foi espiritual, né? Então é isso. Então, e a Bíblia é bem clara em relação às demais coisas que existem os céus, né? Quando fala, né, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, está lá em Tessalonicenses capítulo 2. Depois nós, os que ficarmos vivos, encontraremos com o Senhor nos ares. Então a Bíblia nos fala de tudo isso. O Senhor virá novamente, nós vamos encontrar, ressuscitar todas as pessoas que estão mortas, né, vão ressuscitar, receber um novo corpo. Então vai encontrar com Ele nos ares. Então nós que ficarmos vivos, se nós, né, estivermos vivos, né, e não morrermos, experimentarmos a morte,
Então nós vamos ser arrebatados e encontrar com Ele nos ares. E dos ares, Ele vai nos levar, né, para o seu reino, né, esse reino, né, de glória, para nos mostrar, né, toda essa glória dele. Então para a pessoa que é espiritual, a pessoa vai começar a compreender todas essas coisas. Mas se for a pessoa que é carnal, vai ver que isso parece surreal, parece uma coisa de conto de fada. Né, que não, Quem não acredita vai ouvir, se estiver ouvindo a gente ainda, vai falar assim, esse povo deve ter fumado um trem bem louco, viu? Porque são muito doidos. Exatamente, mas o evangelho é isso, essa loucura. É loucura, né? para o homem, né? Para o homem. Se o homem realmente não tiver a questão, né, de uma mente, né, espiritual, conhecer aquilo que é espiritual, ela nunca vai conhecer a Cristo, nunca vai conhecer os céus, né, nunca vai conhecer aquilo que é, de fato é espiritual. Porque Cristo nos apresentou, além do carnal, Ele nos apresentou o que é o espiritual. Deus, né, quando fala Deus é espírito, quando fala para aquela mulher, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então a gente adora Ele dessa forma. E às vezes é fora da razão humana, né, da compreensão humana, né, de entender essas coisas. É só quem é espiritual que vai entender de fato, né, como que é essa adoração, como que eu vou louvar aquilo que é espiritual, aquilo que eu não vejo, aquilo que os meus olhos não conseguem, né, enxergar nem nada. Como é que é essas coisas? Então, é através daquilo que é espiritual, né, da sua fé. Entendeu? Então, as coisas começam a se conectar, né, dessa forma, né, quando a gente tem essa ligação espiritual com Cristo, porque Cristo é Espírito. Então, a gente não vê, mas a gente pode sentir como esse ar que está aqui. E eu acho que independente, como eu sempre falei, né, sentir ou não, se eu sentir ele, para mim não faz diferença. Independente dele, né? Independente de sentir, porque a minha a emoção hoje não é essa questão de sentimento, né? É mais da razão, daquilo que ele falou. Né? Daquilo, eu sou, eu estou, eu faço, e pronto. Tá? Eu creio nisso. O Senhor disse, eu estou presente, onde estiver, então para mim acabou. Eu não preciso sentir, não preciso ver, não precisa nada. Para mim basta a palavra dele. E a palavra dele é tudo. Né? Porque Cristo, né, falou. Tem muita gente que segue a Cristo por medo da condenação, né? Mas não leva a nada. Né? Não vai por amor, não vai por... Não leva a nada. O medo não te leva, né, aos céus, a uma experiência com Deus. Né? A gente, de fato, assim, tem que, acima de tudo, né, amar a Cristo, aprender a amar, conhecê-lo, né, de fato, né, conhecer. O primeiro ponto é conhecer. Quando a gente conhece o verdadeiro Senhor da nossa vida, a gente passa a amá-lo. Né? Então a gente passa a amá-lo, porque a gente vê tudo, né, o sentimento que ele tem para a nossa vida, a nossa inferioridade, né, que não merecemos, que não somos nada, e ele é capaz de nos amar, um ser todo poderoso, um ser que não precisa, né, da gente, que não precisa de nós em nada, mas nos escolheu amar, né, independente, né, de qualquer coisa, de qualquer situação. Não tem como não amar esse Deus quando a gente conhece, né, tudo isso, né? Como se não amar, né, esse Deus? Então você fica, né, de fato assim numa situação, fala assim, eu amo, né, então não amo, né, eu estou com medo, né, de ir para os céus, de ir para o inferno, então e eu vou ficar. Isso não resolve nada, né, porque você só. Porque a pessoa não faz de coração, né? Acaba que não está de coração. Então, e o medo não te livra, né, do inferno, né? Você tem que ir por amor. É o amor. O amor que rege todas as coisas, né? Principalmente que regeu, né? Que fez com que Cristo morresse por nós. Deus amou o mundo, né? Que tá ali coisa linda. Deus amou o mundo, né, de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é essa, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e aí a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então essa é a vida. A nossa vida, como você falou, é muito passageira, muito rápido. Tiago fala que a nossa vida é como uma neblina, como uma fumaça, né, que logo aparece e logo se dissipa. Então aí a gente pensa, né, quando eu olho para a minha vida aqui, eu falo assim, não, esses dias eu estava com 20 anos, eu estava garoto, eu estava ali, e o tempo passou. Né, passa rápido. Então é muito pequeno, é muito pouco em relação à vida, quando a gente fala a vida eterna.
E quando você vai lá para aquilo que Cristo está te prometendo, não é uma vida de 80, de 90 anos, não, de 100 anos, não. É uma vida eterna. Nunca mais você vai morrer. Você não vai conhecer mais a morte. A morte não existirá mais. Então, a questão de você ficar velho, de você envelhecer, não existirá mais. Então, nós seremos assim totalmente transformados, mudados. Então, vale a pena você, né, desejar e você, né, se esforçar, né, para que tenha essa vida. Então, e é oferecido de graça, né? Não precisa se sacrificar, não precisa, né, se cortar, não precisa fazer, né, penitência, não precisa fazer um monte de coisa de loucura que as pessoas fazem, né? Tem que fazer isso, tem que fazer, não. É graça, né, que muitas pessoas não conhecem o favor. Não precisa pagar lotezinho, Não. lotezinho no céu. Tem gente que vende lote no Não céu. precisa pagar, não precisa dar dinheiro, não precisa fazer nada, é de graça, né? Totalmente gratuito. Está escrito em Efésios capítulo 2, 8 e 9. Não de obras para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. É dom de Deus, é gratuito. Então a salvação é isso. Deus está oferecendo gratuitamente. Você não precisa, né, entrar numa religião, nem, né, se cortar, nem, né, fazer um monte de coisas, né, penitência, né, pagar um monte de coisa, subir escada, fazer isso, fazer aquilo. Não. É apenas crer, né, no presente que Cristo está te dando, na vida que Ele está te dando. Então é uma coisa muito simples que as pessoas às vezes tentam complicar, né, de uma forma, né, que levar outras pessoas para um outro caminho. Né, e o caminho é único, né, esse é Jesus, né, a graça, né, esse favor que você não merece, que o bonzinho não merece, né, que o ruim não merece, mas Ele ofereceu dar-nos gratuitamente. Basta você aceitar, é um presente. Você quer? Ele está te dando presente.